Eu tenho certeza que você já ouviu falar de limpa-nome e redução de parcela de dívida com o banco, não é verdade? Eu escuto isso todos os dias, porque as pessoas me mandam mensagem lá no meu Instagram perguntando se eu faço isso. Então eu resolvi gravar esse vídeo para explicar, de uma vez por todas, o que é esse tal de limpa-nome e essa redução de parcela, e o principal, te responder se isso presta. E o meu nome é Niklaus Limburcio, eu sou advogado, sou fundador da Limburcio Gomes Advogados e também fundador do método EJECT, que tem ajudado milhares de pessoas a saírem das dívidas. E a minha missão é ajudar você a sair das dívidas. Eu serei o seu aliado nessa jornada. Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre esse tal de limpa-nome. Eu vou começar explicando para vocês que você, correntista que deve para o banco, você tem o direito à transparência, à clareza. E é com base no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor que alguns advogados têm utilizado essa tese do limpa-nome. Por quê? Porque lá no artigo 43, no parágrafo 2º, fala que toda vez que for abrir um registro seu em um órgão restritivo de crédito, veja em detalhes aqui nessa menção, deverá ser comunicado por escrito. Você tem que ser comunicado por escrito. E é com base nessa disposição do Código de Defesa do Consumidor que alguns advogados têm procurado, a justiça para falar, opa, mas o meu cliente aqui não foi avisado que devia para o banco, e aí não foi avisado que tinha uma restrição de crédito, e aí essa restrição não é devida. Essa é a tese, essa é a acusação que legitima aí a entrada dessa ação na justiça. E aí, qual que é a lógica, né? A lógica é o seguinte, quem que deveria notificar o correntista que está ali devendo para o banco? Seria o birô de crédito, ou seja, ali o SPC, o Serasa, né? Essas instituições que fazem a restrição do crédito. E caberia a ela fazer a notificação. E qual que é a regra que seria aplicada a essa notificação? Bom, a gente tem uma súmula lá 404 do STJ que fala que é dispensável o AR, o aviso de recebimento. Porque antigamente se entendia que para comunicar ao consumidor teria que ter a prova da comunicação. E aí tem aquela AR, aviso de recebimento, que o correio devolve informando que a pessoa assinou que recebeu. Mas aí teve uma discussão na justiça que entendeu-se que não era mais necessário esse AR. E também teve aí uma outra súmula importante que tem a ver com isso, que é a 385 lá do STJ, que fala que se você tiver outras restrições, ainda que essa seja ilegítima porque você não foi notificado, você não teria direito a dano moral. Ou seja, se você tiver apenas uma restrição e você não foi notificado sobre ela, em tese você teria direito a uma indenização por conta disso. Não teria se você já tivesse outros apontamentos anteriores. E aí tem agora um tema recente, que é o tema 13 e 15, que são decisões lá do STJ, diz que qualquer tipo de comunicação, se puder identificar que efetivamente você recebeu, seja ela através de SMS, e-mail, WhatsApp, valeria para essa notificação. Então, o que esse cenário diz? Que você tem direito a ser comunicado. Ocorre que os birôs têm muita flexibilidade para te comunicar. E é baseado nesse entendimento que muitos advogados vão até a justiça e vão discutir dizendo que você não foi notificado. E aí, caberá ao birô provar que você foi efetivamente notificado. Então, vamos falar aqui das consequências de entrar com uma ação limpa-nome. Bom, se o birô provar que você foi comunicado, aí você vai ter as consequências, né? Você vai ter que pagar custas processuais, você vai ter que pagar o que se chama sucumbência, que é um prêmio que você paga para o advogado da outra parte que venceu, no caso do birô, do SPC, do Serasa, você vai ter que pagar um dinheiro para aquele advogado. Além do que, o dinheiro que você já pagou para essa empresa que você contratou para limpar o seu nome. Além de pagar todo mundo, a ação é julgada improcedente e o seu nome continua negativado. E se o birô não comprovar que fez a sua comunicação prévia, você vai ganhar a ação e no final o juiz vai determinar que a restrição seja baixada. Mas eu tenho uma péssima notícia para te dizer. No dia seguinte, o birô pode mandar uma carta para sua casa, um SMS, um e-mail, enfim. Você vai dar todos os seus dados do processo. Ele manda uma comunicação naquele local, naquele endereço, naquele e-mail, naquele telefone que você indicou no processo e no dia seguinte a restrição volta ao seu nome. Então, aí fica a pergunta, será que compensa? E outra coisa que é importante dizer é que, ainda que essa restrição seja baixada, a dívida continua devida lá na instituição financeira credora. Nada mudou, só baixa a restrição ali, mas a dívida continua. E te digo mais, instituições financeiras como bancos e financeiras, elas têm acesso a outras plataformas de crédito, além do Serasa e do SPC. Elas têm dados do Banco Central, e não só elas, mas como vários outros players que trabalham com crédito, grandes varejistas, eles não utilizam apenas do SPC e do Serasa. Essa é uma das fontes. Então, você pode até baixar a sua restrição, mas em poucos dias ela pode voltar, porque o birô vai seguir o processo adequado e vai conseguir retomar aí a restrição sem nenhum problema. Então, cabe aí a gente refletir se de fato vale a pena, né? Inclusive, a gente vê muitas notícias envolvendo associações, advogados, juízes, servidores da justiça envoltos em uma fraude. Isso, inclusive, saiu no Fantástico, né? Uma informação de que estaria tendo aí uma fraude a nível nacional. E eu imagino que você, que está aí endividado, passando por problemas com os bancos, já tem muita coisa para sua cabeça, na verdade. Vai se envolver com fraude, com esse tipo de rolo. Então, a minha pergunta aqui para você é muito simples, é muito objetiva. E aí, meu amigo, a essa altura do campeonato, você tá achando que vale a pena entregar o seu dinheiro
pagar para alguém, entrar com uma ação de limpa-nome para você, pagar eventualmente o risco de custas processuais, advogados da outra parte, essa restrição ser baixada, poucos dias depois ela voltar ativa. Será que vale a pena? Me diz aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. E agora nós vamos para outra fase, que é a outra promessa milagrosa que eu sempre vejo as pessoas perguntando. Por quê? Porque no feed do Instagram, do TikTok, de todo mundo aí, tá aparecendo um monte de coisas, advogados, financeiros, assessorias de crédito aí, prometendo milagres, né? E um desses milagres, que inclusive eu vejo muitas pessoas falando, é a redução de parcela. Então a pessoa promete que vai pegar a sua parcela de R$1.000 e vai reduzir para 300, vai reduzir para 400. Ela promete que vai conseguir a devolução do pagamento de juros que você pagou a maior. Muitas das vezes essas promessas são de curto prazo, ou seja, assina comigo aqui que em um mês, 20 dias a sua parcela vai reduzir, em 60 dias o banco vai devolver o seu dinheiro, né? E algumas das vezes a gente vê aí algumas promessas até mais audaciosas, como me paga aqui, né, tua dívida, tua parcela é 1.000, me paga aqui 400, todo mês 400, que eu vou resolver pra você. Não paga pro banco lá, não paga aqui pra mim. Nossa senhora, eu já vi isso demais, gente. E aí o que acontece? Passa alguns meses, essa turma já sumiu e aí você fica com prejuízo. E aí a gente ouve falar muito aí sobre algumas variações desses golpes, né? Como, por exemplo, a falsa portabilidade. Eles prometem que vão fazer a portabilidade por uma outra instituição para reduzir o valor dos juros, vai facilitar a sua condição. Só que aí, no final das contas, essa portabilidade não acontece e você fica a ver navios com duas dívidas. Duas. Você já devia uma, falam que vão fazer uma portabilidade e no final você fica com duas, né? E aí eles ficam com o dinheiro. A gente tem aí também algumas promessas de revisionais milagrosas. É muito importante dizer, gente, que revisional é uma ação que vai pra justiça. Quem aí nunca ouviu falar que a justiça demora? Hein? Lógico que você sabe disso, demora demais, no Brasil principalmente. Então, não existe milagres. Ninguém pode prometer que uma revisional vai dar certo, que o juiz vai definir aquilo ali, vai concordar com a tese, né? Nós temos lá no nosso escritório milhares de ações na justiça, milhares. Eu não posso prever o que o juiz vai definir, cada juiz pensa de uma forma, os critérios são subjetivos, não é possível se prometer isso, nenhum advogado pode prometer sucesso, né? Então, fique muito atento, tá? Quando alguém te pedir para pagar diretamente para ele, quando alguém for prometer para você alguma solução muito milagrosa, que você não tem esforço nenhum, que vai vir um resultado muito rápido. Tem um caso interessante que eu vi também há um tempo atrás, que a assessoria falava que ia pagar o banco com o crédito que ela tinha contra o banco, que ia ser uma operação de compensação, você tinha que pagar 30% do valor da dívida para essa assessoria, e ela ia quitar com o banco com crédito. Puxa, né? Não caia nessa. Não cai nessa. A situação já não tá fácil do seu lado, você vai entrar numa dessa aí, vai perder mais dinheiro, a situação vai ficar pior, né? E aí eu trouxe aqui algumas matérias aí, né, noticiando sobre esses golpes que estão acontecendo na internet, e a internet virou o maior palco para golpes do mundo, né? Os bandidos não estão afim de ir pra rua, eles querem ficar sentadinho em casa, no ar-condicionado, aplicando golpe em você, meu querido. Então, aproveita que você tá vendo esse vídeo, não caia nessa, tá? Inclusive, selecionei uma matéria de uma pessoa que entrou num desses golpes, e aí deu seus dados, e no final das contas, essa assessoria foi lá e fez mais 3 consignados em nome dessa pessoa, e o dinheiro ela não viu, né? Então, queria aproveitar esse momento aqui do vídeo e te perguntar se você já teve alguma experiência com essas promessas de redução de parcela, de limpa-nome. Se você teve, conta aqui pra mim nos comentários, conta pra minha audiência, para que todos possam saber se realmente, talvez, vai dizer que deu certo pra você, né? Não sendo nenhum representante dessas assessorias querendo iludir o meu público aqui, né? Então, diga nos comentários. Quais são as alternativas quando você tem aí um cenário de endividamento bancário? Quais são as suas opções reais? O que você pode fazer? A primeira opção que você tem é pagar o banco. Né? Se você tem o dinheiro, vai lá, paga o banco, tá tudo certo, né? E aí, se você não concordar com o que o banco está te apresentando a nível de endividamento, você pode, inclusive, questionar na justiça. Você pode ingressar com uma ação revisional e essa ação vai levar um tempo. Precisa ser transparente. Eu vou mostrar o jogo, como as coisas funcionam aqui para você. Vai levar um tempo e pode ser que ao final você seja vencedor. Tem vários casos que isso aconteceram no meu escritório. Mas demora aí vários meses, vários anos, o banco recorre e você tem que colocar o dinheiro na frente. Você tem que financiar o advogado, muitas das vezes vai ter que fazer um laudo, talvez tenha perícia ao longo do contrato. Lá no final, você pode ter dinheiro devolvido. Tem casos até com dívidas com devoluções expressivas, acima de R$100 mil, centenas de milhares de reais, assim como valores menores, né? Mas é importante dizer que você vai precisar aguardar a justiça. A outra alternativa que você tem é não pagar e renegociar. Isso mesmo, então se você está apertado e não dá conta de pagar no banco, você tem a alternativa de renegociar com o banco. Se você tiver em dificuldades financeiras, você pode não pagar e ir renegociar com o banco. E aí você tem a alternativa de, com base na renegociação que você fizer com o seu gerente, pagar ela direitinho ou, eventualmente, pagar e questionar. Então você tem essa alternativa e aí a regra que vale é a mesma que eu mencionei anteriormente, você vai passar por um processo judicial e aí vai questionar aquilo que foi, de repente, não está devido no contrato. É importante dizer que toda renegociação, você confessa as dívidas anteriores, você concorda com as dívidas anteriores. Então, se você for questionar na justiça, todas as renegociações criam uma camada adicional de dificuldade para o seu advogado, importante que você saiba disso. Agora, vamos lá. Tô apertado de grana, não consigo pagar,
não consigo renegociar, não consigo pagar a renegociação, então você tem a opção de não pagar. Exato, se você não tem a condição de pagar, você não vai pagar. A verdade é essa. E aí, o que vai acontecer com você? Você tem duas alternativas. A primeira delas é não pagar e virar as costas para o problema e aguardar que o banco tome as medidas. Ele vai entrar com uma ação na justiça, ele vai pedir bloqueio de suas contas, bloqueio de seus bens, e aí ele vai lutando até conseguir receber aquilo que ele entende que é de direito dele. Uma outra alternativa que você tem é não pagar e questionar. Ou seja, eu vou verificar se está tudo certinho, se o banco está me cobrando o que efetivamente é devido, se tem algum tipo de abusividade, e não raras vezes nós fazemos aí auditorias e nós encontramos um grande percentual das vezes abusividade nos contratos, o que desafia aí uma ação que você pode tanto se defender quanto atacar. Então, essas são as realidades, essas são as saídas possíveis. Fora disso daqui, não tem. Ou você paga, ou você renegocia, ou você não paga. E aqui estão todas as consequências, eu queria deixar isso muito claro para você, porque muita gente fica vendendo ilusão no mercado aí, e você merece saber a verdade, né? E aí vem a pergunta, quem que tem o poder de alterar a sua dívida ou a sua parcela? É óbvio que é só o banco ou o juiz. Então, naquele cenário que eu mencionei anteriormente para você, você pode ir lá e fazer uma negociação com o banco, ele pode alterar o valor da dívida. Agora, será que o banco quer reduzir o valor da sua dívida? Será que o banco vai te perdoar? Não, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso porque os administradores do banco nem podem fazer isso. Eles não podem simplesmente confessar que tá tudo errado e mudar. Imagina se for fazer isso com todo mundo que questionar eles. Então não faz sentido essa promessa de que alguém, com uma conversa, com uma ligação, com um laudo, vai chegar lá e o banco amigavelmente vai te dar um desconto e reduzir o valor da sua parcela. Eu queria deixar isso muito claro para você não se iludir. Agora, você tem uma outra alternativa, que é a força do juiz. O juiz pode ir lá e determinar. Só que vai ter que esperar um trâmite de um processo, vai demorar meses ou anos para isso acontecer. E você tem que estar com a razão e o juiz tem que concordar com você. Inclusive, você vai ter que passar por recursos. É uma longa jornada, é muito importante dizer, tá bom? Então, por isso que muitas pessoas buscam fazer acordos com os bancos, né? Elas entram ali numa situação de inadimplência e ali, nessa situação de inadimplência, elas negociam com o banco e o banco ali num cenário, de repente, de dúvida se vai receber, pode ser que ele faça uma redução do seu endividamento. Essa é uma estratégia realista que realmente pode acontecer. Muito bem, então agora nós vamos para a parte que eu mais gosto dos meus vídeos aqui, que é a hora que eu vou te dar a dica do aliado, isso mesmo. Meu amigo, você tá aí enrolado com o banco, muito provavelmente você já tomou algumas decisões ruins na sua vida. Olha, é muito provável que você tenha caído em alguma furada, alguma fria, que você tenha sido enganado por alguém. E eu costumo dizer que todo mundo que tá endividado em algum momento vestiu algum dos 3 personagens que eu costumo dizer. O primeiro é o imprudente, aquela pessoa que arriscou demais, de repente aquela veia empreendedora, arriscou muito, acreditou que as coisas fossem dar certo. Eu sou até muito fã das pessoas que têm coragem, mas às vezes errou na dose, né? Não fez cálculo e aí deu ruim. Ou você foi inocente, ou seja, acreditou em outras pessoas, acreditou que a relação com o banco era justa, achou que o gerente era seu amigo, né? Esqueceu que ele tem meta, que ele tem que vender, e enfim, acreditou que você estava de igual para igual com o banco. Ou ainda, né, você talvez tenha sido uma vítima, alguém que foi vitimado por um fator externo, por um sócio, por um parente, por alguém que te enganou. O fato, meu amigo, é que você já passou por poucas e boas. Então anota aí, agora é hora de fugir de atalho, é hora de fugir de encrenca, né? Você não precisa disso, pessoal. Nesse momento você precisa ter foco para você sair das dívidas. Então esses atalhos e promessas milagrosas nesse momento é cilada, fuja disso na sua vida. Nesse momento o que você precisa é de uma estratégia coerente, tá? Nesse momento é inclusive muito recomendável que você busque auxílio de profissionais competentes, pessoas que entendem sobre endividamento, que têm especialidade nisso, que possam te ajudar. Buscar algum profissional de confiança na área jurídica e, sobretudo, especialista em questões de endividamento bancário, para poder analisar os seus contratos, para poder analisar a sua situação e verificar quais alternativas você tem para que você possa sair das dívidas. Não é entrando em fria de associação de fachada ou promessas de que vão limpar o seu nome sem resolver o problema de verdade. Mas para isso a pessoa precisa analisar o seu caso, ela precisa criar um plano de ação e adotar as medidas necessárias para que você possa ter uma solução real, uma solução de verdade para o seu caso. E eu vou te contar qual que é o caminho certo para que você possa sair das dívidas. Costumo fazer uma analogia a um cenário de guerra, porque quem está endividado sabe a dificuldade que é. E são várias batalhas, algumas a gente vence, outras a gente perde. Então, eu faço a analogia com uma guerra. E nessa jornada, para que você possa sair das dívidas, como eu costumo guiar os meus assistidos, os meus mentorados, é para uma jornada de 7 passos. O primeiro passo é a enfermaria, onde você vai aplicar os primeiros socorros. Por que você vai aplicar os primeiros socorros? Você precisa identificar onde que está a sangria, por onde que o dinheiro está escorrendo. Você precisa conter essa sangria, esse dreno, por onde o dinheiro tá indo. Porque não tem condição nenhuma de você aplicar um remédio, de você aplicar uma terapia em um paciente que está com a ferida aberta saindo sangue. E com certeza, na sua vida financeira, você precisa identificar aonde que está saindo o dinheiro e o que precisa ser feito. Depois dessa etapa, a gente vai para a fase do campo minado. A fase do campo minado é muito importante porque a maior parte das pessoas endividadas, elas dão as costas para o problema. Ou seja, elas não sabem ao certo quanto que elas devem e nem para quem. Elas preferem fugir do problema. E aí, nesse momento, os credores se aproveitam e jogam a dívida lá para cima. No momento que você vai fazer o seu campo minado, você identifica, você lista todos os seus credores, inclusive começa a fazer auditoria para verificar se é isso tudo que eles estão falando na dívida. A maior parte das vezes não é isso tudo.
e a gente pode utilizar isso em seu favor. Além do que, quando a gente começa a jogar a luz em cima do problema, fica mais fácil de resolver ele. A próxima fase eu costumo chamar de conduta de general. O que é a conduta de general? Preparar sua mentalidade, preparar sua cabeça para esse cenário de adversidade, esse cenário de crise. Afinal de contas, você vai receber pressão, pessoas vão te cobrar. Você não queria estar nesse cenário. Então, nós precisamos preparar a sua mentalidade para entender que você vai passar por essa fase. E que você precisa estar forte como um general para tocar o seu processo de recuperação e sair o quanto antes das dívidas. Não raras vezes a gente vê pessoas se sabotando, caindo em depressão, desanimadas, com autoestima baixa, enfim, a gente precisa colocar você no cenário de um guerreiro que vai sair das dívidas. E além disso, você precisa também organizar o seu financeiro. Exatamente, para quem quer sair das dívidas, precisa organizar as finanças de casa. E é muito comum ver as pessoas fugindo desse tema. Logo, você que está em crise financeira. Então, nós trazemos aqui também uma estratégia de organização do financeiro doméstico para que você tenha um orçamento, saiba o que pode gastar e, sobretudo, que você acompanhe esse orçamento ao longo da sua jornada. Inclusive, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para a planilha base financeira, que é como nós organizamos o financeiro das casas das pessoas. Isso mesmo, prevendo um orçamento, aquilo que eu posso gastar e ao longo do mês, acompanhando a jornada, o quanto que você está gastando e se você tem ou não como continuar gastando aqueles recursos. Isso tudo para que no final você consiga salvar dinheiro, ou seja, você ter um percentual da sua receita que seja destinada para um caixa para que você possa pagar as suas contas. E você precisa também passar pela fase do caixa forte, exatamente. Caixa forte é blindar o seu dinheiro, é colocar o seu dinheiro dentro de um cofre, porque existem algumas coisas que você precisa aprender sobre isso. A primeira delas é: o dinheiro fica comigo, na minha mão. Pessoas endividadas, normalmente, elas tratam o dinheiro de uma forma em que ele nunca fica na mão dela, ele está sempre fora. E a gente precisa fazer com que o dinheiro fique na sua mão, sob o seu controle, para que você possa pagar as suas contas e organizar a sua vida. Então, uma série de ações que precisam ser feitas, como, por exemplo, eliminar débitos automáticos, fazer portabilidade de salário, organizar suas finanças para que o banco não possa acessar o seu dinheiro e você possa lidar com esse cenário com tranquilidade no comando do dinheiro e não sendo comandado por ele. E outra coisa muito importante que você vai precisar saber fazer ao longo dessa jornada é saber priorizar quem você vai pagar. Porque num cenário de crise financeira em que os recursos são limitados, é como se você fosse cobrir a noite com um cobertor curto. Ou você vai cobrir a cabeça, ou você vai cobrir o pé. Não dá para cobrir tudo. E nesse momento você precisa entender quem que é prioridade. Você precisa de critérios para saber quem você vai pagar. E o que eu costumo ver é que as pessoas pagam quem cobra mais, quem bota mais pressão, quem assusta mais. E você então precisa entender qual é a real prioridade. Quem que eu vou priorizar e quem que vai ficar para um segundo momento para a rodada de negociações. E a isso eu atribuo o nome de pagamento seletivo. E aí depois que você passou por toda essa jornada, aí nós vamos entrar numa fase chamada Operação Aliados. É isso mesmo. Por quê? Depois que você já estancou sangria, parou de vazar dinheiro, depois que já organizou o seu financeiro, você já está com a tua mentalidade blindada, o dinheiro está com você já se organizou, agora é a hora, porque você está com o caixa, é hora de você fazer as negociações e você sair de vez das dívidas. E é nesse momento que a gente precisa ter a mentalidade de tratar os nossos credores como aliados, trazer eles para próximo. Se eu tenho parte do recurso para pagar as dívidas, qual vai ser o credor que vai ser mais meu parceiro nesse momento e vai fazer uma grande negociação comigo, me dar um belo desconto para que a gente possa encerrar essa situação, para que a gente possa encerrar as dívidas? É exatamente isso, por isso que eu chamo de operação aliados. É a fase em que você vai converter os seus credores em parceiros, para que você possa, de uma vez por todas, sair das dívidas. E esse caminho, esses 7 passos, representam exatamente o método EJECT, que é a metodologia que eu utilizo para ajudar as pessoas a saírem das dívidas. E eu gostaria de te convidar para conhecer melhor. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, também nos comentários fixado, para que você possa conhecer o método EJECT, a sua porta de saída das dívidas. E eu vou deixar também um link para o atendimento do meu escritório de advocacia. Preciso te alertar que não são todos os casos que tem perfil, que tem alinhamento com o perfil da advocacia do meu escritório, mas caso a sua causa, a sua dívida tenha sintonia com o nosso escritório, vai ser um prazer te recepcionar e te ajudar a sair das dívidas de uma vez por todas. E eu gostaria de te convidar nesse momento a clicar aqui no botãozinho para seguir este canal, porque eu trago muito conteúdo para te ajudar a sair das dívidas. Aproveita, bate um like para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo e também clica lá no sininho, porque eu preciso ter prioridade aí na sua timeline. Afinal de contas, tem muita coisa que você tá vendo aí que não vai te ajudar a sair das dívidas, e os meus vídeos com certeza vão. Então é isso, quero te convidar a vir comigo nessa jornada para que nós possamos fazer o seu eject das dívidas.